E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar num assunto cheio de mitos e meias-verdades, as mudanças hormonais que acontecem com os homens depois dos 40. A ideia aqui é ir muito além daquela famosa crise da meia-idade e entender o que de fato acontece no corpo. Vamos nessa? E para começar, já vamos direto ao ponto com a pergunta que todo mundo faz. Afinal, existe mesmo uma menopausa masculina? A gente ouve muito falar em andropausa, né? Mas será que esse termo tá certo? A resposta, olha, talvez te surpreenda. E é aqui que a gente já começa a clarear as coisas. O termo médico, o nome correto do jogo, não é andropausa, é DINE, que significa deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Parece complicado, mas usar o termo certo é o primeiro passo para entender o que está rolando de verdade, sem drama. Então, se liga no nosso mapa de hoje. Primeiro, a gente vai detonar o mito da andropausa. Depois, vamos ver quais são os sinais de verdade. Em seguida, qual o caminho para o diagnóstico, qual o plano de ação e, para fechar, como viver mais e principalmente melhor. Ok, vamos começar pelo ponto que eu acho mais crucial para entender tudo isso: a enorme diferença entre o envelhecimento hormonal dos homens e o das mulheres. É entendendo isso que o mito da andropausa cai por terra. Olha só que claro que fica nesse quadro. Nas mulheres, a menopausa é um evento bem marcado, sabe? Uma parada total na produção de certos hormônios. Já nos homens, isso simplesmente não acontece. Não existe uma parada. O que existe é um declínio, uma queda lenta e gradual da testosterona. A fábrica não fecha, ela só diminui o ritmo. E essa queda tem até número. Os estudos mostram que, depois dos 40 anos, os níveis de testosterona podem cair, em média, de 1 a 2% por ano. Parece pouco, né? Mas pensa nisso ano após ano. É um processo lento, mas constante, e os efeitos vão se somando com o tempo. E aqui tem um dado fascinante sobre a dinâmica dos relacionamentos. Enquanto o desejo sexual masculino tende a ter seu pico antes dos 30 e depois começa a diminuir devagarinho, o feminino, muitas vezes, atinge o auge justamente entre os 30 e 40 anos. É quase uma inversão de curvas, o que, claro, pode criar umas situações bem interessantes. Tá, mas então, que sinais são esses na prática? Muita gente associa a queda hormonal só com a parte sexual, mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. Afeta o corpo, a mente, o humor, tudo. Esse slide aqui mostra isso perfeitamente. O foco comum, o que todo mundo fala, é só a pontinha do iceberg. Mas a realidade, a parte submersa desse iceberg chamado DM, é gigante. Cansaço sem motivo, um desânimo, irritação fácil, falhas de memória, dificuldade de foco e até perda de músculo e aumento de gordura. Então, a mensagem principal é essa: a DAM não é um problema isolado. Ela afeta o sistema todo. Aparece no comportamento, no físico, no risco cardiovascular e, claro, também na vida sexual. É um pacote completo. Certo, com tantos sintomas que podem ser tanta coisa, como é que se tem certeza? Isso nos leva para a terceira parte, o caminho para um diagnóstico correto, que é o que transforma a desconfiança em uma resposta clara. E aí que mora o perigo. Cansaço, desânimo, irritação, tudo isso pode ser estresse, pode ser depressão, pode ser um monte de coisa. É por isso que a avaliação de um médico, seja um urologista ou um clínico geral, é fundamental. É preciso investigar para ter certeza de que a raiz do problema é mesmo hormonal. E o processo para descobrir é bem direto, na verdade. Tudo começa com uma boa conversa com o médico. O passo 2 é um exame de sangue simples para medir a testosterona. E se os níveis estiverem baixos e os sintomas baterem, aí se faz uma investigação mais completa para entender o cenário todo. Na prática, existe um número de referência. O nível de testosterona abaixo de 300 nanogramas por decilitro geralmente já acende o sinal amarelo. Mas atenção, o número sozinho não define nada. O diagnóstico de Dyne só fecha quando esses níveis baixos vêm junto com os sintomas que a gente já falou. Beleza, diagnóstico na mão. E agora? O que fazer? É aí que a gente entra no plano de ação. A gente sai de entender o problema e vai para o que eu faço a respeito disso. É a hora de assumir o controle. Essa frase é sensacional e resume tudo. A genética pode até te dar uma predisposição, mas são as escolhas do dia a dia, o estilo de vida, que vão realmente determinar o resultado. O poder de mudar o jogo está, em grande parte, nas nossas mãos. E para ter uma ideia de como isso é relevante, olha esse dado de um estudo enorme com 12 mil pessoas. Apenas 38% dos homens se diziam satisfeitos com a qualidade da ereção.
Isso mostra o quanto essa questão é presente na vida de muita gente e por que é tão importante ter um plano de ação. A solução, então, se apoia em dois pilares que andam juntos. O primeiro e o mais importante de todos são as mudanças no estilo de vida. O segundo, só quando for realmente necessário, é o tratamento médico, sempre personalizado e com acompanhamento. E quando a gente fala em estilo de vida, as ações são bem concretas. Atividade física, principalmente com peso, manda um sinal para o corpo produzir mais testosterona. Uma alimentação equilibrada ajuda a controlar o peso, porque o excesso de gordura na barriga pode, acredite, transformar a testosterona em hormônio feminino. Existem até exercícios específicos para o assoalho pélvico que ajudam na ereção. E, claro, o apoio psicológico, que é chave para lidar com a ansiedade que tudo isso pode gerar. E quando o tratamento médico é o caminho, existem várias opções hoje em dia: pílulas, géis de passar na pele, injeções que duram meses e até uns chips que são implantados sobre a pele. A escolha vai depender de cada caso e, óbvio, é uma decisão que tem que ser tomada junto com o médico. E com isso, a gente chega na nossa última parte. No fundo, essa conversa toda sobre hormônios é sobre algo muito maior. É sobre como a gente quer viver os próximos, 30, 40, 50 anos da nossa vida. É sobre redefinir o que significa envelhecer. A verdade é que a gente está vivendo cada vez mais. A expectativa de vida no Brasil já passou dos 76 anos e não para de crescer. Isso muda tudo. O desafio não é mais só chegar lá, é chegar bem, com energia, com saúde. O objetivo é colocar vida nos anos, e não só anos na vida. Tem essa frase que eu acho genial e que fecha bem a ideia. Não se trata de lutar contra o tempo, mas sim de manter a saúde, o vigor, a funcionalidade de alguém mais jovem pelo maior tempo que der. Então, para terminar, fica essa reflexão. Já que a vida está cada vez mais longa, a pergunta que cada um tem que se fazer é: que escolhas eu estou fazendo hoje para garantir não só uma vida longa, mas uma vida com qualidade de verdade? A informação já é o primeiro passo. Valeu pela companhia.